No programa Check-in de hoje, vamos entrevistar o delegado de Estrela, José Romacê Reis. Gosta muito de viagens, vai nos contar um pouco de suas viagens feitas dentro e fora do Brasil. Estamos ao vivo pelo canal 15 da NET, também pelo canal 15 da Brasrede e no Facebook de Joel Alves ou de TV Univates. Pode fazer o seu comentário e dizer que está nos assistindo, que daqui a pouco a gente manda o alô, o recado ou a pergunta para o nosso entrevistado de hoje. Delegado, prazer em tê-lo, senhor, aqui no programa Check-in de hoje. Boa noite, Joel. O prazer é todo meu estar aqui na TV Univates e poder contar um pouco da minha história. Exatamente. E a gente, no intervalo, falava um pouco da história do delegado José Romacê Reis, mas que, além de delegado, gosta de viajar. A primeira viagem já começou nos anos 70, com uma mochila nas costas. Como é que foi essa história? Na verdade, eu era meio metido aventureiro, então, lá pelos 20 anos, eu peguei as minhas coisas e saí pelo mundo afora aí. E andei bastante, de trem, de ônibus, de carro. Fomos até a Argentina, de lá fomos para o Paraguai, do Paraguai para o Uruguai. E viajei toda a fronteira do Rio Grande do Sul aqui também. Isso foi na década de 78, 80, por aí. Você diz que foi de mochila, de carro, ônibus. Nessa época, o transporte era bem diferente do que é hoje. A comunicação também, né? Para falar com a casa era muito mais difícil. Era difícil, tu teria que achar um telefone fixo para poder falar. Não existia celular, não existia nada disso. Então era bastante complicado tu manter contato. A minha mãe é que ficava bastante preocupada, mas fazer o quê? Faz parte da vida. Os filhos são criados para o mundo, como diz o outro, e não para si. Então, a gente tinha essas dificuldades, sim. Mas, em compensação, tu pegava um trem aqui em Porto Alegre, tu ia até Uruguaiana de trem. Isso, numa noite, tinha dois tipos de trem naquela época. Tinha o trem comum, que era aquele de banquinho de madeira, que tu ia socando a estrada toda, andando no máximo a 40, Chegava 50. lá com uma dor na coluna. Andava no máximo a 40, 50 por hora. Para apreciar a natureza. E ia muito devagar mesmo, e parava em tudo que é estação. Parava aqui em Cachoeira, parava em Santa Maria, e assim ele ia parando. E tinha o outro, que era o húngaro. Esse húngaro, tu ia mais confortável, tinha janta à noite. Aquele outro também tinha, mas era já mais assim, tu botava o copo em cima da mesa, o copo ia... Tinha que ficar segurando. Tinha que segurar, senão ele andava. E aí eu peguei esse húngaro e fui até Uruguaiana. Foi chique, então. Achei que o senhor tinha dado no outro. Não, na ida bem. eu fui de húngaro, mas na volta eu voltei com o comum. E quase que vem a pé. Até para experiência, levei 3 dias de viagem de Uruguaiana até aqui. 3 dias. 3 dias. Mas sabe como e já com esse húngaro eu peguei aqui às 8 da noite, no outro dia às 4, 6 da manhã eu estava lá em Uruguaiana. Ele levou a noite toda, mas foi mais rapidinho. Tem um projeto de algumas pessoas do Vale do Taquari de voltar a ter transporte, né, de ferroviário aqui no Vale do Taquari, o que seria muito bom, né? Com certeza. Eu acho que não só em termos econômicos, né, como ia facilitar o transporte, a urgência, a pressa, tudo bem mais rápido, né? E se fosse implementado isso aqui no Vale do Taquari, seria excelente, né? Um meio de comunicação barato, né, econômico, e pode levar bastante gente ao mesmo tempo, né? E por isso ele sai mais barato, né? E iria desafogar as rodovias, né? Muitos acidentes. Com certeza. Não só, eu não me refiro só a transporte de passageiro. No caso do trem, o que é mais importante ainda seria uma ferrovia para transporte de carga. Foi uma pena ter desativado o Porto de Estrela. Isso tirava das rodovias estaduais aqui umas centenas de caminhões e que hoje estão ali porque não tem outro meio de transporte, né? Toda essa produção que vem aqui de cima do Planalto era escoada por aqui, soja, trigo, arroz. Ou seja, até o Porto de Estrela, o Porto e carregava nos navios e levava para Porto Alegre, região metropolitana. O Rio Grande também, né? Saía daqui. Em 1978, eu trabalhei na Portobras, que era a empresa de portos do Brasil. Eu trabalhava ali no Porto de Estrela. Chegou a trabalhar ali? Sim, a gente fazia o carregamento daqueles navios
com toneladas de farelo de soja e de soja. Isso era constante, chegava um e saía, vinha outro, e era um movimento enorme ali. Essa época a coisa funcionou bem. É uma pena ter sido desativado realmente. Não sei se vai saber até pelo tempo, né? As coisas mudam. Mas quantas carretas ou caminhões pode dizer que deixam de estar circulando no navio? São centenas de carretas, porque o navio leva uma quantidade enorme, 30, 40 toneladas, é fácil, de 300 toneladas o navio carrega. Então, enquanto o caminhão carrega 20, 30 no máximo, né? Sei. Então, números absurdos, assim, de É. gasto com navio, funcionário, né? Agora, naviozinho, por terra, o valor é muito maior, sem dizer do risco, né? Com certeza. E todo esse trânsito violento que está aí, realmente seria uma solução, o trem e o meio fluvial. Seria, acho que o mais adequado. E o Brasil tem condições de fazer isso. Tem, porque nós temos extensão para rodovias e temos água para fazer o meio de transporte fluvial. Bom, só que falta investimento e a gente entende que essas coisas não funcionam exatamente porque existe uma pressão muito grande dos empresários da área automobilística, né? Que não querem que isso aconteça. O fabricante de caminhão é um que não quer e eles têm um lobby muito grande e não vão aceitar. Então, tudo é interesses, né? É como aquela história do combustível. Nós poderíamos ter veículo aí movido a energia elétrica há muito tempo. Há muito tempo. Não tem. Por quê? Porque o lobby das multinacionais do petróleo é muito grande. Então, evita que isso aconteça. Delegado, o senhor que andou de trem aqui lá na década de 70, né? Acabou saindo do Brasil e andou de trem fora do Brasil, não? Porque esteve na Europa e na Europa se usa muito trem. Na Europa a gente anda bastante de trem. Quando eu estive em Portugal, lá nós só andávamos de trem a qualquer hora da noite, no metrô. Qualquer hora da noite tu pega sem problema nenhum, sem risco nenhum, e um cartãozinho, tu pega um cartãozinho, tu carrega ele numa maquininha lá fora, tu carrega ali quantas viagens tu quer. E aí tu só passa ele na roleta e vai embora. Está liberado. Se não sair da estação, não precisa pagar de novo. Não, em torno de €1, mais ou menos. Só paga quando tu sai da estação. Se tu ficar dentro da estação, tu pode viajar para onde tu quiser ali com o mesmo cartão, sem pagar de novo. Que tranquilidade. É bem tranquilo mesmo, não tem ninguém te metendo a mão, te roubando, te empurrando, ou te sacaneando. É uma tranquilidade, é outro mundo, realmente. Falo muito dos horários da Europa com os horários brasileiros. Diz que até os ônibus, né? Deixando fora a Inglaterra, que é um país em que luta muito e briga pelo horário, né? Mas os horários funcionam também fora do Brasil, não? Funciona. É bem certo mesmo. Tu marcou para tal hora, tal hora tu tem que estar lá, senão tu perde o avião ou tu perde o trem, né? É rigoroso. O horário e os trens lá em Portugal, pelo menos, e na França também, eles têm ali o horário certo. Vai chegar, já está avisando, dentro de 2 minutos ele encosta. Aí vai diminuindo, 1 minuto, 2 minutos, quando chega no 0, ele encosta ali. É impressionante. É impressionante. A pontualidade. Funciona, e é pontual. Começa lá em 10 minutos e vai diminuindo. Falta 10 minutos, falta 5 minutos, falta 3 minutos, falta 4 minutos, falta 2 minutos, falta 1 minuto, zerou, ele encostou. Ou seja, horário é horário. E todos funcionam assim. Não tem como tu errar. Interessante é que o transporte, não só o ferroviário, mas há uma comparação, o senhor que lida com todos os tipos, né, de meios, o automóvel também, lá tem muito automóvel. Mas é mais organizado que o nosso? Não. Ou nós ainda estamos bem no Brasil, só precisa dar uma melhorada aqui e acolá? Não, o sistema viário lá fora funciona muito bem. E a sinalização são perfeitas e todo mundo respeita a sinalização. E os veículos lá fora que eu estive reparando, em Portugal, na França, eles são veículos pequenos, de porte pequeno, mas que funcionam a óleo diesel. A maioria deles é a diesel, não é a gasolina. Gasolina só a minoria. A maioria dos veículos são a diesel. E são veículos pequenos. É outra coisa que é proibido aqui no Brasil, a fabricação de veículos a diesel, só com autorização lá e tal. Mas diz que é por um problema, na verdade, muito mais ambiental. Será? Não é. Não é tudo isso. Não é. Eu tenho várias perguntas econômico. E fazer algumas comparações. Mandar um abraço aqui para o Breno e o Pedro, são de Lajeado,
estão acompanhando. Parabéns já pelo programa, um abraço então ao Pedro e o Breno. Também que bom que você está gostando, compartilhando este vídeo. Então, ao vivo, os amigos, as pessoas que acabam postando. Sandro Kirsch, que é aqui da TV Univates, também está nesse momento conosco, Edilson Luiz Welter. Então, são várias pessoas. Você pode fazer a sua pergunta ou simplesmente dizer que está nos assistindo, que a gente manda o seu alô aqui. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em seguida, falando com José Romaci Reis. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando José Romaci Reis, delegado aqui do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, mas também alguém que já viajou e pode compartilhar conosco as suas histórias e comparações. Delegado, nós fomos falando a respeito de trem e transporte urbano, o que sabemos tem que melhorar muito. Mas na área do senhor, na área da segurança, percebeu alguma coisa? Não? Estamos bem, não? Olha, quando eu Cuide estive... o que fala como delegado, né? Quando eu estive aqui no Uruguai, eu fiz uma turnê de carro por dentro do Uruguai, viajei todo o Uruguai. Fiquei 15 dias lá só andando dentro do Uruguai. E começamos aqui pelo Chuí, fomos até aquela prainha que tem ali, a Punta del Diablo, e dali retornamos, fomos até Montevidéu, Punta del Este, e aí fomos mais para cima lá. Na verdade, isso que é aqui no Uruguai, tu não vê policiais a cada esquina que tu anda. De maneira ostensiva, como nós vemos aqui. Não tem. É raro tu se encontrar. Olha que eu andei mais de 3 mil quilômetros dentro do Uruguai e não fui abordado uma vez sequer. Uma vez sequer eu fui abordado. E passei por poucos postos de polícia. Tem muito pouco. Mas por que não tem? Não é porque falta, é porque não precisa ter. É porque não precisa ter. Não há crimes de grande volume lá que seja tão necessário assim, tanto policiamento. É bem tranquilo. Aí a gente foi... Montevidéu, parece que Montevidéu agora está um pouquinho mais violento, né? Estão começando, mas é um centrinho que tem ali só, que tem dado alguns roubos ali, que tem ficado meio crítica a situação. Mas é um ou outro, mas isso já serve para apavorar os caras, porque eles não estão acostumados com isso. Então, que dê um roubo por mês já é muito para eles. Porque não estão habituados. Eles não estão habituados a esse tipo de coisa. Então, isso tem acontecido lá, alguns, não sei se chega a 1 ou 2 por mês, mas tem acontecido. Mas é tranquilo, a gente caminhou lá 3 horas da manhã, lá dentro de Montevidéu, e não se vê nada, não se vê roubo, não se vê coisa nenhuma, não se vê polícias na rua, em toda esquina. Se lá, volta e meia, tem um caminhando por lá. Mas, delegado, uma viatura passando. Mas isso quer dizer de que o povo lá se sente seguro porque não tem ladrão, não tem bandido, né? Usar essas expressões, ou a população é menor e por isso ainda não tem necessidade? Evidentemente que a população lá é menor, né? No Uruguai hoje tem o quê? 4 milhões de habitantes, 4, 5 milhões de habitantes. E é bem menor que aqui. Nós temos 12 milhões só no Rio Grande do Sul, né? É óbvio que isso ajuda um pouco também. O trânsito também, as ruas são tranquilas, tu anda distâncias enormes, sem encontrar uma casa e sem encontrar um veículo também, passando por ti. Eu cheguei a andar 300 quilômetros sem ver uma casa, 400 quilômetros sem ver uma casa de um lado do outro. Estava até com saudade de ver alguém. Só campo. Se precisar de ajuda também, está perdido. Então, isso é óbvio que acontece isso porque numa população de 4 mil para uma população de 12 milhões, tudo se multiplica em 4, 3 vezes mais, né? Então, a população do Uruguai é 3 vezes menos que a população do Rio Grande do Sul. Então, é 3 vezes menos veículo, 3 vezes menos problemas. Aqui, tu anda nas estradas, são todas elas congestionadas. Tu pega uma 290 aí que vai a Uruguaiana, é congestionado o trânsito, não dá para te andar muito tranquilo, não. Tem que estar te cuidando, porque daqui a pouco vem um caminhão e passa por cima de ti, se tu não está de olho aberto. Esses dias eu vi um economista falando, e um especialista em trânsito também, falou algo interessante. Diz que a economia do Brasil aumentou, as famílias têm mais poder aquisitivo, e antes onde tinha assim, um carro, aí quer ter um carro para a esposa, um carro para o marido.
e, quando possível, ainda um carro para o filho. Então, saem 3 carros de casa e isso acaba, claro, que também atrapalhando o trânsito. Né? É lógico. Isso é comum hoje aqui no Brasil. 2 carros, cada casa quase que tem 2 carros. Hoje está muito fácil de comprar um carro. Uma moto, um carro, hoje é fácil. Na minha época, quando eu era guri, para comprar uma moto, eu tinha que suar muito, porque uma moto era caríssimo. Tanto era que na época nós trocamos uma moto, uma CG 82, de mano por um terreno. Uma CG82? De mano por um terreno. Com aquela tanquezinha redonda? É isso, aquela tanquezinha redonda. Hoje o terreno vale tranquilamente R$300 mil. E a moto vale 6, 7 mil. Para te ver como é que era, na época, difícil tu comprar um veículo. Hoje é barbada comprar um veículo ou uma moto, qualquer um pode comprar. Financiado, né? Financia longas parcelas. Então as coisas estão mudando. Não sei se para melhor ou para pior. E com isso vai congestionando cada vez mais, porque as estradas são as mesmas. Elas não se multiplicam. As estradas, quando muito, se duplica. E olha lá. Porque para duplicar uma estrada, uma rodovia, aqui no nosso estado é uma briga. Uma briga longa. A BR-386, quanto tempo está sendo duplicada? Cara, essa 386 de Porto Alegre até aqui, ela está em mais de 30 anos em tratativa para duplicar, até aqui onde foi duplicada agora e que não terminou ainda. Mais de 30 anos. Então, imagina para duplicar esse resto aqui, daqui a Soledade, por exemplo. Isso vai levar, no mínimo, mais 80 anos. No mínimo. Para sair uma duplicação daqui a Soledade, pode contar que vai... E não é falta de dinheiro, né? Não é falta de gestão. É falta de gestão. Isso é a nossa economia toda baseada nisso. É uma falta de gestão, assim, enorme. E planejamento, né? Se fala muito em planejamento. Sabe o que eu percebi? É que em países europeus, por exemplo, não teve planejamento. Porque algumas ruas, na França, na Itália, as ruas, elas passam um carro só. Porque não houve lá atrás planejamento e ideia de que isso passaria mais do que um carro, né? Mas no Brasil, muitas têm planejamento. Ou seja, são quadras definidas, ruas largas, mas ruas que não são boas, né? O que é difícil. Que não são bem conservadas, né? E nem todas. Tem várias cidades aí que não houve planejamento nenhum. Agora, tem algumas cidades, sim, que já foram. Curitiba foi uma cidade toda planejada, né? Uma cidade que tem lá seus espaços normais, suas avenidas bem largas, espaço para metrô, para trem, para tudo, bem organizado. Mas a maioria das cidades não tem isso aí. Então, como eu estava dizendo, um comparativo com o Uruguai, o Uruguai é um estado baseado puramente na campanha. Ele não tem indústria. Não tem indústria. Não tem problema. Eles vivem mais da parte agropecuária, né? Leite. Sabe que aqui tem o Edson Rafael Bertossi, um grande amigo meu, diz que os uruguaios são mais educados. Com certeza. Vocês percebem isso mesmo? Não? Obrigado, Edson, sim, pelo recado. Sim, dá para perceber, claro, a educação é... E eles têm esse lado espanhol, que também são bastante cortês, né? E eu fui muito bem tratado no Uruguai, assim. Gostam dos brasileiros? Sim, em todo lugar que eu cheguei, fui bem aceito, bem tratado, nos hotéis, nos restaurantes, bem tranquilo, assim, nas ruas. Não tive nenhum problema e atravessei o estado do Uruguai. Tivemos em Punta del Este, tivemos no cassino, aquele cassino famoso lá. Fui jantar lá no cassino. Beleza, né? Bem... E é próximo, né? Não precisa viajar, às vezes, tão longe, né? O Uruguai aqui é mais próximo. Daqui até Montevidéu dá 800 quilômetros, por aí. Mais perto que para São Paulo, por exemplo. Mais perto que para São Paulo. O delegado Reis mandou algumas fotos, a gente vai mostrar algumas fotos agora. Eu gostaria que o senhor descrevesse alguns momentos. Se eu me lembrar do momento. Se não lembrar, a gente pula. A gente põe a próxima foto dele. Essa foto, delegado, é Isso aí é em Veneza, na Praça... Aquela dos Pombos lá, que eu me esqueço o nome sempre. Mas é em Veneza. É em Veneza. Ah, bonito lugar, não? Muito lindo. Isso aí é as gôndolas de Veneza. A gente tirou algumas fotos, filmamos várias. Tinha até quando nós estávamos lá, tinha um casal
estava casando dentro de uma gôndola dessas. E o cara tocando. Que criatividade. E aí a gente filmou tudo, o cara passou ali. E tem muita gente que faz isso lá. E tem umas gôndolas especiais para isso mesmo. Bonito o lugar. Essa foto aí é dentro do navio, porque eu fui até Veneza. Isso é dentro do navio? É dentro do navio. É um auditório para 1.500 pessoas sentadas. Dentro do navio. Dentro do navio. Nós fomos até Veneza, de Veneza pegamos um navio e fizemos um cruzeiro. E esse aí é o auditório dentro do navio. 1.500 pessoas sentadas. Todo dia tinha show. Todos os dias? Ficamos 8 dias no cruzeiro. Todos os dias tem show e show diferente. Cada dia é diferente. E tem duas horas de show. Às 6 e às 8. Essa foto que é onde? Essa foto aí é na Grécia. Isso aí é Éfesos. É uma cidade grega antiga, que é do antigo Império Romano. Sim. Eles construíram lá e está tudo em Deve ser ruína, fantástico pisar, isso aí é muito grande. Histórico, né? Isso ali é apenas uma partezinha, mas ela é muito grande. E vivia na época lá 500 mil habitantes. Vivia na época dessa cidade. Vivia nessa época aqui. Uhum. E essa aqui? Isso aí aquela, como é que se chama? Azul, a Mesquita Azul, na Turquia, em Istambul. É um país muito lindo. É a maior mesquita do mundo, quase, que essa aí. Tem outra maior, mas até a Taj Mahal, que é um pouco maior. Essa aí é uma das maiores mesquitas do mundo. Delegado, tem mais fotos, depois a gente vai mostrar mais algumas fotos. Mas tem uma pergunta interessante de Sérgio Augusto Schneider, através do Facebook, o Joel Alves, o Facebook também, TV Univates, que ele pergunta assim: bom programa, parabéns. O que o delegado Romaci acha da legalização das drogas? Eu falo isso porque se fala muito no Uruguai, né, há uma liberdade maior, né, mas na verdade não é para consumo de qualquer um que vai lá, não é para estrangeiros, né? São apenas moradores do Uruguai, né? Sim. Olha, Tchê, eu sou contra a legalização das drogas. Por quê? Porque a gente vive combatendo a questão das drogas. Nós vivemos em cima, todos os dias a gente trabalha essas questões. Todos os dias a gente vai para as ruas para tirar traficante e evitar o consumo de drogas. Então tu imagina essa questão sendo livre. Liberou. Tu pode ir vender aonde tu quiser. Imagina que um cara vai pegar uma porção de crack, botar no bolso, vai chegar na frente do colégio e vai distribuir para o teu filho e eu não vou poder fazer nada. Eu vou ter que aceitar isso. No momento que é legalizado, ele pode fazer o que quiser, pode vender onde quiser. Mas, mesmo que tenha regras para isso ser vendido, isso acaba acontecendo. Não tem como tu proibir um lado e deixar o outro. Como aconteceu na Holanda. A Holanda, hoje, eles estão regredindo as liberações da droga lá, estão modificando as leis para proibir de novo, porque virou o país do tráfico. As pessoas fazem o turismo da droga. Do tráfico, Vão para lá para consumir. Sim, Portugal também liberou e já está restringindo de novo, porque não tem como tu controlar. O Uruguai também é a mesma coisa. O Uruguai liberou uma quantidadezinha de maconha para cada um. Só que isso... Mas só maconha, né? Só maconha. Não se fala em liberação de cocaína, de heroína, essas coisas. Isso é bom explicar, porque algumas pessoas, quando falam liberação da droga, acham que são todas as drogas. Não é isso. Cogita. Nem o país liberaria isso. Não, ninguém faria isso. Mas até mesmo a maconha, eu acho que não seria o caso de liberar, e sim de combater. E eu até acho o seguinte, que só a polícia não vai resolver o problema. E imagina todo o esforço que a gente faz, todo o trabalho que a gente faz, todo o combate que a gente faz, ainda há essa quantidade de consumidor. Tu imagina se isso fosse liberado. Quanto viciado ia acontecer por aí? Quanto viciado ia chegar em casa, hoje ia pegar os objetos dentro da casa e ia sair para vender? Quantas famílias iam ser desmanteladas por isso? Porque ele ia ter que sustentar o vício. Mesmo que ele vá comprar legalmente, ele tem que ter dinheiro. E para ele ter dinheiro, se ele não ganha o suficiente com o trabalho dele, ele tem que vender as coisas dentro de casa. Ou tem que partir para o roubo, ou tem que partir para o furto. O que o senhor vê isso diariamente? Todo dia a gente vê isso. Então o combate tem que ser feito pelo Estado, com tratamentos para esses usuários. Por quê? O usuário é quem fomenta o tráfico. Se não tivesse usuário, não teria vendedor de droga.
tem vendedor de droga, porque tem quem usa. Aquele indivíduo que vai lá na boca de fumo comprar uma pedrinha, ele está fomentando uma série de crimes. Ele acha, não, está só fumando a minha maconha, tranquilo. Ele não está só fumando a maconha dele, ele está fumando a vida de muita gente junto. É igual o jogo do bicho. Porque ele está incentivando o traficante a permanecer ali vendendo drogas. Interessante que a maconha pode ser menor, né? Ou seja, não tão grave como alguns acham, mas é a porta, né, de entrada para uma série de outras drogas mais pesadas. A porta de entrada, na verdade, é o fumo e o álcool. São a porta de entrada. Quando tu exagera no fumo, exagera no álcool, tu já está com uma porta aberta. Aí tu progride para maconha, depois para cocaína e o crack vem logo em seguida. Esse é fatal. É. Nós vamos para o intervalo comercial. Pode mandar a sua pergunta, dizer o que você gostaria de saber do delegado, depois do intervalo comercial. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando o delegado José Romacê Reis. Estamos ao vivo pelo canal 15 da NET, o canal 15 da Brasrede. Você pode fazer a sua pergunta pelo Facebook de Joel Alves ou de TV Univates. Delegado, fomos para o intervalo, falando a respeito das drogas, legalização, segurança, e surgiu uma pergunta. O senhor, como delegado, aqui no Brasil, tem determinação de andar sempre armado? É obrigado a andar sempre armado ou é uma opção do delegado? Não, nós temos uma legislação que manda o policial andar sempre armado e, mais do que isso, entrar em qualquer recinto ou lugar armado, portando a arma dele. Mesmo principalmente se ele estiver em serviço. Banco, fóruns, festas, qualquer tipo de festa que seja, armado. Claro que ele não vai usar, e aí é recomendável que não use, a arma ostensiva numa festa, quando ele está se divertindo. Mas ele tem que andar armado, sim, com a arma encoberta, para a camisa, para a roupa. Uhum. Mas ele tem que andar armado por força de lei, principalmente enquanto ele estiver em serviço. Sim, ele é obrigado a andar armado, porque é a ferramenta de trabalho dele, né? Então ele tem obrigação de entrar, e isso eu já fiz, já conversei com vários gerentes de banco, para evitar esse tipo de problema aqui. Muitas vezes acontece que um policial chega lá no banco para entrar, a porta giratória tranca, daí o cara mostra a carteirinha, o guarda nem dá bola para a carteira, simplesmente manda o cara sair. E aí vai para lá, vai para cá, o policial acaba prendendo o guarda e prendendo o gerente do banco junto. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso. E é possível até. Isso é constrangimento ilegal. Ele não pode entrar desarmado. Imagina se ele está lá dentro do banco, bem belo, desarmado lá, com a arma lá não sei aonde, e daqui a pouco dá um assalto lá. O que ele vai fazer? Ele vai ter que se deitar no chão e ficar bem quietinho, não vai poder nem reagir. Aí aqueles que conhecem ou em a imprensa, né? Vai dizer, tinha um delegado, ficou... O delegado chegou lá, ficou quietinho, escondidinho. Mas como ele ia reagir se ele estava desarmado? Então, por essa razão, é mais uma das razões pelas quais ele tem que andar armado, até porque o policial é policial 24 horas por dia. Ele, onde ele estiver, ele tem o dever de agir. Se ele vê algo de ilícito, ele tem o dever de agir. E o cidadão também? O cidadão pode agir, mas o policial tem o dever. E em férias, quando está em férias, também, geralmente os delegados saem armados, não precisa dizer que o senhor pessoalmente sai, até porque a gente não quer se colocar numa situação delicada. Sim. Mas o policial, em geral, né, o delegado, em férias... Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre, para onde eu vou armado. Seja de férias, seja trabalhando, seja não trabalhando, eu sempre ando armado. Porque eu não sei o que eu vou encontrar ali pela frente, daqui a pouco encontro um desafeto meu que vai querer alguma coisa comigo, e aí se ele percebe que eu estou desarmado, vai ficar muito fácil para ele. Então, eu, por via das dúvidas, sempre ando armado, e é o aconselhável que faça, mesmo em férias, que ande armado. Ele não tem obrigação de andar armado em férias, mas... É uma questão de segurança? É uma questão de segurança dele, é aconselhável que ele ande sempre armado. Só em território nacional, né? Quando se território faz uma nacional. viagem Quando eu fui viajar para o Uruguai, por exemplo, eu deixei a arma em casa. Porque lá é outra legislação, eu sou um cidadão comum como qualquer outra pessoa lá. Um turista. Um turista normal. Então, portanto, eu tenho que seguir as regras deles. Eu não posso andar armado lá. Agora, se eu for a trabalho, aí eu posso entrar armado lá. Só que aí tem que ter autorização da fronteira, aquela coisa toda para poder... A Polícia Federal tem que autorizar. Sim, para entrar armado em outro país, né? Daí eu tenho que ter um acordo com a polícia de lá para que eu estou em serviço
E aí eu entro armado, não precisa autorização da Polícia Federal, eu tenho que ter autorização da Polícia de lá para entrar armado. A Polícia Federal é quando eu vou viajar de avião. Aí eu tenho que comunicar à Polícia Federal que eu estou viajando armado, para que tenha um procedimento adequado para essa arma. Ela tem que entrar desmuniciada, e aí tem uma série de requisitos lá que tem que ser cumpridos. Para transportar ela no avião. Sim, mas pode utilizar. Pode. Delegado, o senhor conheceu também, não apenas aqui, mas conheceu o Nordeste brasileiro. O que o senhor achou do Nordeste brasileiro? Comparação com o Rio Grande do Sul, de onde nós estamos agora, estamos bem, não? Estamos evoluindo? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Aqui no Rio Grande do Sul, em termos de alimentação, eu acho que a gente está muito na frente. Até porque eu gosto de um churrasco. E lá eu não encontrei churrasco em lugar nenhum. Nem aquele churrasquinho pequenininho, não? Nem eu só encontrei tapioca e muito peixe. Agora, churrasco, não encontrei. Olha, e água de coco? Água de coco, muita água de coco a R$1. Água de coco a R$1 lá. Quase que trouxe gente. Eu jantei e almocei lá num restaurante que é muito conhecido lá no Nordeste, o restaurante Mangai. Ele é um restaurante típico lá da região, mas churrasco não tem. Tem uma enormidade de tipo de comida. Olha, assim vamos dizer, uns 60 tipos de comida, tudo, entre frios e quente. Uns 60 ou mais, mas churrasco não. Ou seja, nós estamos bem. Não, nós estamos bem, nós estamos bem. No Nordeste também, que a gente verificou, andando lá pelo interior... Essas são algumas fotos? Isso aí é uma foto do Nordeste, Nós fomos lá no interior de Rio Grande do Norte. No interior do Rio Grande do Norte, isso aí. Isso ali é uma lagoinha, uma água. Está passando ali embaixo a água, essas mesas estão dentro da água. Ah, agora que eu vi que é água ali, tão transparente. Essas mesas estão dentro da água, a gente sentava, é um matinho fechadinho, a gente sentava ali, o cara vinha, trazia a mesinha, e aí ia servindo tudo que tu quisesse. Tudo que tu quisesse comer ali. Olha e que aí, lugar lindo. Isso aí também é lá no Rio Grande do Norte, uma praia no Rio Grande do Norte, onde a Rede Globo gravou uma novela, exatamente nesse ponto aí. A Rede Globo gravou uma novela das 6, que passou 6, eu não sei que novela era, não me lembro do nome. Mas eu sei que eles gravaram. Se o senhor olha a novela, pode confessar, não tem problema. Eu olho, às vezes quando eu estou em casa e a TV está na minha frente, eu acabo olhando, a mulher olha, né? Então, eu até olho. Mas essa aí eu não olhei, não me lembro. Essa que não deu tempo. Não me lembro. É muito cedo, 6 horas da tarde. Ainda está correndo atrás de bandido nesse horário. Normalmente não dá para olhar. Isso aí é da Praça de Veneza. E aquelas da lagoazinha ali que eu dentro da água, lá das cadeirinhas, dentro da água e a mesinha, o cara vinha servindo tudo. Aí ele pegava o teu celular e dizia, olha aqui pro jegue, para tirar uma foto, né? A gente olhava para ele e ele tirava a foto, nossa. Aí ele sempre dizia, olha aqui pro jegue, ele era o jegue. Ele era o jegue. E aí ele servia, nós pedimos lagosta, mais isso, mais aquilo, mais caipirinha, mais não sei o quê. E aí depois, vamos ver a conta quanto é. Aí ele veio lá com a conta, não me lembro na época, acho que foi R$300 ou coisa parecida. Aí eu olhei pro meu amigo que estava comigo e disse, o jegue sou eu. Eu disse pra ele, quem é o jegue aqui? Só as fotos ele cobrou uns R$100. Mas eles sabem muito bem fazer negócio, né? Paga para tudo, né? Tudo. O senhor andou só nos pontos turísticos do Nordeste ou acabou conhecendo um pouco mais o interior? Nós viajamos pelo interior também. E lá se vê muito dessas casinhas de pau a pique, ou seja, madeira trançada com barro e capim. Isso tem bastante lá em todo sertão, tu vai andando, tu só vê casa desse tipo aí. Raramente tu vê uma casa de tábua ou de tijolo. Normalmente são essas casinhas de pau a pique com capim. E o pessoalzinho sentado na frente lá. E aqueles arbustozinhos com pouca folha, meio peladinho assim. E é por aí. Muito quente. Muito quente, bastante quente. Bastante quente. Isso no interior do Rio Grande do Norte, né? Bem, no interior da Paraíba também, nós também andamos por lá, tivemos até João Pessoa também. Muitos gaúchos também, né? No Nordeste brasileiro, que acabam deixando aqui o Rio Grande do Sul para fazer a vida lá. Sim, bastante gaúcho. Nós tivemos até eu até botei uma foto ali, não sei se vai aparecer depois, mas nós andamos naquele cajueiro, maior cajueiro do mundo, que é lá em Rio Grande do Norte, uma cidadezinha próxima ao Rio Grande do Norte, que eu não lembro o nome. Mas é uma quadra inteira, uma árvore só. Uma quadra? Uma quadra inteira, só uma árvore. É um cajueiro. É o único cajueiro, o maior cajueiro do mundo.
Ele nasceu e as ramificações dele foram crescendo, 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 e foi indo e se alastrou. Hoje é uma quadra inteira, um único pé. São coisas que a gente não vê aqui no sul, até por causa do clima, né? Sim, é diferente, né? É bem diferente. Agora, o senhor falou de casa de telhado de capim, e eu disse, mas deve chover, né? Claro que lá que a incidência de chuva é bem menor do que a nossa. E aí o senhor me disse que não chove, porque o senhor tem uma experiência quanto a isso, né? Não chove, não. Um telhado de capim bem feito, não chove dentro. Até como eu te falei antes, na minha infância, lá pelos 5 anos, nós tínhamos estábulo de animais que era feito de capim. E não chovia dentro. E eu tinha vizinhos que moravam próximo à minha casa, no interior de Taquari, que ainda moravam em casa feita de capim, chão batido. Naquela época, que não é muito longe disso, há 55 anos atrás. Então, para te ver como a coisa não é tão antiga assim, e as coisas modificaram muito rapidamente. Muito rápido. E então, o pessoal ainda vivia com aquelas casinhas de capim, com tábua sem pintura, e com fogão, muitos não tinham fogão, era aquele tripé com a panelinha pendurada e o foguinho embaixo. Cozinhava uma coisa de cada vez, então, né? Mas era assim, e eu conheci pessoas da minha época lá que moravam nessas casas ainda. Achei muito interessante que o senhor foi para a Europa, foi para o Brasil, foi para vários lugares, mas a infância, o senhor disse que até os 5 anos não tinha eletricidade, né? Não tinha. Na minha casa não tinha até os 5 anos de idade. Só depois disso é que foi ter. Então eu vivi até os 5, 6 anos por aí com aquelas lanterninhas. A querosene? A querosene, aqueles lampiãozinhos que tinham como é que se chama? Pavio? O pavio curto, o paviozinho em cima e o foguinho e aquilo ali tudo ia para lá e para cá. Para estudar, porque para ser delegado tem que estudar, né? Para estudar à noite não é fácil. Estudar à noite era inviável, porque aquela luzinha era muito fraquinha. Eu tinha 5 anos, eu estava recém começando na escola, mas a gente estudava durante o dia, né? Eu sempre tive a ideia de estudar. E os pais E até os 13 anos eu vivi no interior. E aí depois dos 6 anos em diante começou a ter luz, já melhorou bastante a situação, né? Então, mas eu sempre quis estudar, estudava nos coleginhos lá próximo da nossa região, até os 12, 13 anos eu estudei lá, depois passei a estudar em Estrela. O senhor que é natural de Taquari? Eu sou natural de Taquari. Como eu estava te falando, eu estudava em Estrela e vinha de ônibus. Na volta, eu ia de ônibus de volta, descia ali na 386, logo depois do posto Rosinha, eu descia. Caminhava 8 quilômetros até chegar em casa, todos os dias, e às vezes de noite. Às vezes à noite? Às vezes à noite. Hoje em dia, uma estrada ermo. Hoje em dia tu vê pessoas reclamar que não tem transporte escolar para andar 500 metros. Eles não vão na aula porque tem que andar 500 metros e estão esperando uma van para levar eles. Às vezes os pais fazem isso, né? Meu filho não pode caminhar, né? Pois é um absurdo isso aí. Eu acho que tem que começar desde pequeno a aprender a lutar pelo que quer. Porque só se dá valor àquilo que tu tem empenho, aquilo que tu realmente valoriza, que tu quer para ti. Agora, não é porque eu tive que fazer isso que eu vou querer que os outros façam caminhar 8 quilômetros. Evidentemente que não. Mas peraí, também. Mas isso te ajudou, se eventualmente tiver necessidade de fazer, vamos fazer. Vamos fazer, tem que ter força. Interessante, o senhor falava antes no intervalo de que, claro que não é um aprendizado muito bom, ninguém quer que o filho caminhe tanto tempo. Mas olhando agora para o passado, se eu precisar caminhar, tiver uma crise, uma situação, eu estou preparado, porque já passei por isso. Com certeza. Ajuda, né? Eu, se precisasse fazer tudo que eu fiz na minha vida, eu faria de novo. Porque tu quer chegar a algum lugar, tu tem que focar aquilo e fazer custe o que custar. Senão tu não vai chegar a lugar nenhum. Se tu não tiver foco, se tu não tiver obediência e vontade, tu não vai chegar a lugar nenhum. Determinação. Determinação, em primeiro lugar. Tem que ter foco, determinação, vontade, ser aguerrido. E aí tu consegue chegar, porque ninguém nasceu sabendo tudo. As coisas são aprendidas no decorrer da tua vida. E aos poucos tu vai aprendendo. E se tu quiser ser alguém, se tu quiser fazer por ti mesmo, tu tem que se empenhar e muito. Não os outros. Tu, nada né? cai do céu de presente, nada. Tu tem que fazer por ti, não esperar que os outros façam. Exato. Tu tem que ter força, tu tem que ter a vontade, tu tem que querer, tu tem que ter foco, determinação. E aí tu vai querer ir caminhar do lado certo, nada de pender para o lado errado. Eu tive chance na minha vida, andei, tinha amigos maconheiros, mas nunca sequer eu experimentei a tal da maconha.
E tinha um amigo meu que era maconheiro, ele usava mesmo. E era meu amigo, mas sempre respeitou. Depois o senhor se tornou delegado. Sim. Olha só. Delegado, infelizmente, chegou o final do programa. Muito obrigado. Experiência ótima do senhor, não só como viagens, mas como cidadão e como polícia hoje aqui no programa Check-in. Ok, eu que agradeço e qualquer coisa estamos por aí de novo. Vai ter que vir uma outra vez para contar a história de moto. O senhor tinha moto, num acidente quebrou a perna e 2 braços. Quebrei os 2 braços e uma perna e rachei a cabeça. Isso e vai voltar a andar de moto. Vou, claro, né? Já veio depois disso. Vou deixar aqui no ar já. Vai voltar para contar essa história. Muito obrigado a todos os telespectadores. Hoje entrevistamos José Romacê Reis, delegado de polícia, contando as suas histórias. Esse programa vai estar daqui a pouco disponível em todas as redes sociais e a gente volta a falar sobre viagem na semana que vem.